Olá, paz e bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Gênesis. É um capítulo interessante, assim como os outros, mas interessante porque a gente vai poder acompanhar a narrativa praticamente desde Adão até Noé, que foi uma fase, a primeira fase aí do ser humano narrada na Bíblia, no Gênesis. E então aqui, né, os estudiosos, né, da Bíblia dizem o seguinte em relação a esse capítulo 5. Na perspectiva dos antigos, a história é uma sucessão de geração ou gerações, de modo que contar a história é das famílias. Notemos que a geração humana, ela transmite para cada novo ser humano a originalidade com que Deus criou Adão, o primeiro homem, tido como o primeiro homem. E esse primeiro homem, né, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim, a salvação se mostra já presente na história, desde o primeiro homem criado. Para o Antigo Testamento, ser feliz é viver bastante. Salientando a idade, o texto ele quer mostrar o seguinte: à medida que o mal cresce, o homem é menos feliz e, em consequência, vive menos. Antes do dilúvio, por exemplo, vive-se de 700 a 1000 anos. Depois do dilúvio, de 200 a 600 anos. A partir de Abraão, que é quando começa o Deus único, o monoteísmo chamado, né, que daí é o Deus único, vive-se de 100 a 200 anos. E mais tarde, de 70 a 80 anos. Até no Salmo 90, no versículo 10, podemos ver o seguinte: há 70 anos vai a vida de um homem. Fato notável quando chega a 80. A maior parte deles, porém, sofrimento e vaidade. Então, esta é a compreensão, né, do autor aqui do Gênesis. Né? Este capítulo é interessante que seja lido na íntegra, para que a gente tenha uma melhor ideia. O objetivo inicial é a gente fazer uma breve síntese, né, de cada capítulo, mas o capítulo 5 em si, vocês vão ver que é importante a gente ler na íntegra. Então eu vou procurar fazer uma leitura rápida, né, para que a gente alcance o objetivo de ter uma reflexão assim compacta. Então o texto começa dizendo assim: lista dos descendentes de Adão, que é tido como o primeiro homem. Quando Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus, de si próprio, no caso. Ele criou, fez Adão sua imagem e semelhança. Homem e mulher, ele os criou, os abençoou e lhes deu o nome de homem, no mesmo dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança e imagem, ele deu o nome de Sete. É interessante ver aqui que Sete, né, foi gerado quando Adão completou 130 anos. Já Abel e Caim, que foram os dois primeiros, com certeza ele gerou bem mais novo. Mas o último filho, né, o Sete, foi com essa idade, 130 anos. O tempo, né, que Adão viveu depois do nascimento de Sete, né, que foi o último filho, foi de 800 anos. E nesse período, né, então, na realidade, ele gerou filhos e filhas, e não consta o nome, mas os cita aqui. E diz que ao todo, né, Adão viveu 930 anos e morreu. Então a gente vai ver que todos eles, no final, o autor coloca e morreu. Né? Então continuemos.
Então, quando Sete, né, o terceiro filho nomeado aqui de Adão, completou 105 anos, ele gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e morreu. Quando Enós completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enós viveu 815 anos, gerou filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos e morreu. Quando Cainã completou 70 anos, ele gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos, gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e morreu. Quando Malaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e morreu. Quando Jared completou 162 anos, ele gerou Enoque. Então aqui uma coisa diferente vai acontecer. Depois do nascimento de Enoque, guarde bem esse nome, depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque completou 65 anos, ele gerou Matusalém, que é tido como o personagem que mais viveu na Bíblia, né? Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Muito bem. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o arrebatou. Veja bem. Então, o primeiro homem na Bíblia que não morre. O primeiro homem na Bíblia que é arrebatado por Deus, Enoque. Quando Matusalém completou 187 anos, ele gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos, mas também morreu. Então é tido na Bíblia, o que mais tempo viveu, mais anos viveu, foi o tal aqui de Matusalém, filho do Enoque, Enoque que não morreu, né? Enoque, Deus o arrebatou. Primeiro homem, então, primeiro ser vivente que é arrebatado, né? Segundo a Bíblia, né? Continuando, quando Noé completou 500 anos, ele gerou Sem, Cá e Jafé. Então, Noé gerou 3 filhos, né? E esses 3 filhos de Noé foi gerado quando ele completou 500 anos, né? Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Então, no capítulo 6, a gente vai ver a história de Noé, né? Que continua aí a partir desses 3 filhos. Mas, retornando um pouco aqui ao versículo 28, vamos ver o seguinte, ainda falando de Lameque, né? Quando Lameque completou 182 anos, ele gerou um filho e deu o nome de Noé. Então, com relação a Noé, né, que foi filho de Lameque, ele disse o seguinte,
deu-lhe o nome de Noé e falou: este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causado pela terra que Javé amaldiçoou. Porque Javé, ao ver crescer a maldade, segundo a Bíblia, jogou uma maldição sobre a terra, né? Amaldiçoou. Só que daí, na pessoa de Noé, isto aí, né, vai mudar. Né? Ele vai ver aí que, através do dilúvio, né, Deus aí faz uma aliança com o ser humano, né, através de Noé. Por isso que ele disse isso, né, o pai dele disse isso. Que Noé, né, então, este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que Javé amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque então viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque, né, pai de Noé, viveu 777 anos, mas também morreu. E o Noé, como já dissemos, né, quando Noé completou 500 anos, daí ele gerou os 3 filhos, Sem, Cá e Jafé. Então a gente vai poder ver a história de Noé e seus filhos, que continua no capítulo 6. Então, por hoje, né, é isso que teríamos para refletir. Mais uma vez, desejo aí paz e bem a todos. Até a próxima.